Então convido a todos nesse momento para que possamos fechar os nossos olhos, que nesse momento envolvidos pela harmonia da música, possamos ter elevado o nosso padrão vibratório, mudado a energia do nosso corpo, das nossas células, que possamos purificar os nossos pensamentos, focá-los neste momento, focá-los em nós, que nós, nesse momento, possamos fazer uma conexão mais íntima com a espiritualidade que está presente, com os nossos mentores, anjos da guarda, companheiros que estão conosco desde muito tempo e que todos os dias nos inspiram, nos dão sustentação, proteção e nos auxiliam durante a nossa jornada. Vamos saudando também os mentores deste trabalho, do Espírita Soul, agradecendo a esses irmãos por nos conectarem neste momento, por fazer com que nossos pensamentos se unam, cada um em um canto, em sua casa, distantes fisicamente, mas unidos pelo objetivo em comum. Nos ligamos também aos mentores dos nossos lares, esses irmãos que nos dão a sustentação necessária para os desafios fora de nosso lar, que nos dão sustentação para os desafios em nossos lares, que cuidam de nós e da nossa família. E junto com eles vamos abrindo as portas dos nossos lares para que as equipes responsáveis pela limpeza, higienização e proteção adentrem e possam fazer um trabalho de limpeza em nossas casas. Os índios itaporãs, os brogotás, os pretos da princesa Isabel e os filhos do deserto de Sulamia vão passando por todos os cômodos, desde a sala, cozinha, banheiros, quartos, retirando formas pensamentos, miasmas, negatividades, tudo que não for mais limpo, mais puro. Eles vão passando com suas ervas, com seus incensos, suas velas, e tudo isso vai sendo queimado, deixando o ambiente propício, pronto para mais um evangelho no lar. Do lado de fora nos encontramos com Ricardo e pedimos a ele que deixe um ou mais de seus soldados guardando e protegendo o nosso lar ao longo de toda essa semana. E assim é preparada uma redoma ao redor da nossa casa, de proteção, de guarda. No seu topo é hasteada uma bandeira branca e um farol reluzente se faz presente. E a espiritualidade nesse momento percebe que em nossos lares está sendo realizado um evangelho. Que todos os irmãos necessitados do aprendizado da noite, da palavra da noite, possam se fazer presentes em nossa companhia. Nos ligamos também às falanges espirituais do professor Eurípides Barçanufo, às falanges espirituais do Dr. Bezerra de Menezes. E também vamos nos ligando aos apóstolos e aos primeiros cristãos. Nos unimos a Paulo, Maria de Magdala, todos esses irmãos, exemplos de renúncia, exemplos de resignação perante as dificuldades, perante os desafios da vida.
dando o exemplo de dedicação não só a Jesus, mas aos seus ensinamentos, para que hoje pudéssemos estar aqui reunidos hoje. Nos ligamos à nossa mãe, Maria de Nazaré, e vamos sentindo todo o seu carinho, todo o seu amor nos envolver, acalmando os nossos corações. E vamos colocando em suas mãos nossas angústias, nossas dores, as nossas dificuldades. Que possamos mais serenos, mais tranquilos, em espírito, estar preparados para o Evangelho de hoje. E vamos nos ligando ao Cristo. Somos recepcionados por Jesus com um fraternal abraço, repleto de muito carinho, de sustentação. E agradecemos ao Mestre por seu Evangelho, por tudo que Ele nos oferece, juntamente com a doutrina espírita que acalma os nossos corações e nos dá o norte para a nossa verdadeira transformação. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por estarmos hoje reunidos, por termos a nossa família, por termos o nosso lar, pelas oportunidades e por tudo que somos, por tudo que temos, que em verdade pertence a Ti, Pai. Agradecemos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos início a mais um Evangelho no Lar na noite de hoje. Espero que todos, que todas estejam bem. Diminuir um pouquinho aqui a minha imagem. Está muito grande, peraí. Vou fazer um ajuste aqui, eu vou sumir um pouquinho, gente. Ai, tô muito carudo aí na tela de vocês. Eu vou usar umas imagens hoje, eu não preciso dar uma desaparecida aqui. Aí. Vamos ver se melhorou. E aí, gente? Tudo bem? Como passaram de semana? Espero que tudo bem, tudo em paz. Sejam bem-vindos a quem entrou durante a nossa prece. Boa noite aí a Ellen, que apareceu por aqui. E vamos tocar o nosso barco. Hoje, um dia atípico, né? Eleição. Muita gente acaba se envolvendo nas questões eleitoreiras, né, apoiando o candidato, indo para festas e convenções e tudo mais. Nosso coro provavelmente vai ser menor, mas somos perseverantes aqui, né, firmes e fortes. O nosso trabalho não para, essa é a verdade. E a espiritualidade também não para. Então, nossa responsabilidade é estar aqui. O Washington tá triste porque o prefeito dele perdeu. Alguém tem que perder, alguém tem que ganhar, né, Washington? Faz parte. Então vamos lá, gente. Hoje nosso título tá aí como Resignação e Indiferença, né? Mas a gente vai falar de uma bem-aventurança que é bastante polêmica nos dias de hoje, porque ela envolve os nossos interesses pessoais. Então, o tema é: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus capítulo 5, versículo 6. E, apesar do título, né, não ser o da justiça, ser o da resignação e da indiferença, eu vou explicar para vocês o porquê.
Eu queria entender como que vocês se comportam. Fiz essas enquetes, né? Eu trouxe algumas das respostas da enquete que eu fiz lá. A enquete está aqui, ó. Tem as imagens, a imagem da enquete aqui para vocês verem. Essa é a enquete. Vou soltar aqui no YouTube para que o pessoal também possa ver. Essa é a enquete que a gente fez. E aí eu queria que vocês, né, pudessem comentar, né, o que é injusto, mais injusto para vocês também. Eu vou trazer algumas das respostas e depois eu vou responder as da enquete lá no próprios stories amanhã. E aí eu vou responder quase todas, provavelmente. Mas aí eu queria que vocês dissessem, né, qual o sentimento que vocês têm em relação às injustiças. O que vocês acham que causa injustiça no íntimo de vocês. E essas injustiças, elas podem ter alguns caráteres, né? Podem ter o caráter social, o caráter pessoal. E eu queria saber o que vocês fazem, né? Perante essas injustiças. Como que vocês vivem elas? Vocês lutam contra elas? Vocês acolhem essas injustiças? Como que vocês trabalham dentro de vocês em relação a elas? Qual que é o tipo de injustiça que mais te incomoda? E aí eu vou trazer tanto a resposta de vocês, como também a que as pessoas acabaram respondendo lá na enquete. Aí vocês viram, inclusive, né? Depois eu repito ela, muita gente se sente injustiçada. E enquanto vocês vão respondendo, eu vou trazer para a gente sentir aí um pouco uma analogia em relação às injustiças que o povo judeu sofreu durante o período em que Jesus estava encarnado, para a gente poder ter uma noção se era um mundo mais justo ou um mundo mais injusto. Se Jesus também sofreu algumas injustiças e como que Jesus se comportou perante a injustiças caso elas existiam. E aí a gente vai trazer e traçar um paralelo à nossa realidade também. Então, na Palestina de Jesus, os judeus sofriam injustiças também, né? De diversas formas. Eles tinham lá a opressão romana, eles tinham lá a desigualdade social, eles tinham lá uma hipocrisia religiosa e tinham também a exclusão de grupos marginalizados. Tudo isso Jesus teve que conviver, e as pessoas daquela época também. E se a gente for parar para refletir sobre essas injustiças, hoje nós, 2000 anos depois, a gente ainda vive a desigualdade social, a gente ainda vive a hipocrisia religiosa, a gente ainda vive a exclusão dos grupos marginalizados, e a gente só não tem a opressão de Roma, né? Do Império Romano. Mas a gente pode trocar essa opressão romana por uma pressão social, né? Uma pressão que a sociedade faz para conosco. É uma pressão em relação à beleza, né? Tem que ter um padrão de beleza estético, e aí se faz de tudo, de procedimentos, de receitas milagrosas para alcançar essa beleza perfeita. Tem a pressão para que as pessoas sejam ricas, né? Faz com que elas trabalhem no limite do esgotamento, percam a sanidade mental, para que elas tenham riquezas materiais e, consequentemente, elas acabam esquecendo das riquezas espirituais. A pressão que a sociedade acaba impondo também para que nós prosperemos, né? Para que nós tenhamos o nosso carro, obrigatoriamente, para que nós tenhamos a nossa casa até X idade, para que nós casemos até X idade, e faz com que a gente tenha um psicológico mais abalado, porque a gente bota uma pressão em nós mesmos também. A pressão de que a vida é bela e está tudo bem no mundo da Alice, né, das mil maravilhas, que é as redes sociais, são as redes sociais. Então, quantas pessoas elas não estão vivendo profundas depressões, mas elas acabam utilizando a rede social para mascarar
as suas dores para o mundo. E quem está ali na tela, vendo aquilo, não percebe, né? Então, olha esse paralelo tão próximo, né? Tão distante em relação ao tempo, mas tão próximo em comparação às sociedades. Mas aí a gente vai voltar um pouco para Jesus, né? Então Jesus tinha essas desigualdades. E como ele se comportava? Como Jesus combatia essas injustiças? Ele bradava lá nas suas pregações, aos quatro cantos, de forma agressiva, que os romanos e os judeus eram gente ruim, eram gente mentirosa, enganadora, que só queria o mal da sociedade, que só queriam seus próprios interesses, de forma agressiva, de forma hostil. Ele hostilizava essas pessoas também. Ele aconselhava as pessoas a irem lá na porta dos templos, na porta dos quartéis romanos, das casas dos romanos, e vai lá, cutuca, picha lá, taca uma pedra, depreda aquele ambiente, porque ele é de gente ruim. Ele incentivava esse tipo de violência contra os fariseus, contra os romanos. Ele aconselhava a agressão física mesmo, a fim de mostrar que os fins justificavam os meios, já que esse povo aí tá me roubando financeiramente, tá arrancando o que eu tenho de dinheiro, tá me colocando marginalizado e me fazendo sentir a pior pessoa do mundo, eu vou devolver isso na mesma moeda para eles. Era isso que Jesus falava para essas criaturas, as quais queriam ouvir a sua palavra, o que ele tinha para trazer. Era isso? De forma alguma, né? A resposta de Jesus para com as injustiças, ela acabou sendo marcada por uma profunda compaixão, justamente com essas pessoas que eram a violência, que eram a hostilidade dentro da sociedade. Ele desafiou todas essas estruturas poderosas. E de uma forma ou de outra, ele, querendo ou não, ofereceu uma perspectiva, uma nova visão sobre a justiça e também a relação que aquelas pessoas tinham com Deus. Porque até então, a justiça divina era temerária. Então ele combatia o descaso com os marginalizados, buscando a companhia deles. Ele ia até essas pessoas. Fazendo isso, ele desafiava as normas sociais, as normas religiosas da sua época. Ele mostrou que todos são dignos de amor e de respeito. E isso independente das suas origens, de onde eles vinham, ou do seu status perante a sociedade. Então foi assim com Maria de Magdala, foi assim com Mateus. Ele atraía os leprosos para próximo dele, né? E até os próprios fariseus tinham interesse e curiosidade acerca de quem seria aquela criatura, né? Alguns, não todos. Quem que na nossa sociedade faria isso? Quem representaria esse ser que acolheria em nossa sociedade? Nós fazemos isso? Quem próximo de nós faz? Em relação aos religiosos, a gente vai ver nos evangelhos que sempre Jesus denunciou a hipocrisia dos líderes da sua época. Em diversas passagens tem isso, diversas. E principalmente aqueles que se apegavam mais àquelas leis, aquelas tradições judaicas, mas que, no final das contas, negligenciavam a compaixão e a justiça para com as pessoas. Então, aqueles que sei tudo, conheço tudo, mas não pratico tudo. Ou pratico apenas para aquilo que me traz interesses. E ele sempre enfatizava a importância
para que essas criaturas tivessem um coração mais puro, um coração mais justo, de ações mais justas, em vez de ter os rituais externos que eram tão habituais naquela época. Se assemelha, né, aos religiosos de hoje que bradam, que falam, que estão nas televisões, que estão nas ruas, mas que não colocam em prática aquilo que eles falam, que fica apenas no verbo. Jesus também sofreu violência de diversas formas em relação à opressão. E mesmo assim ele nunca incitou a violência. Muito pelo contrário, ele propôs uma resistência não violenta. Ele usou o amor e a compaixão para com essas pessoas que eram violentas com ele como bandeira, né? Então, a sua prisão, a sua morte na cruz, são testemunhos radicais, né, dessa crença de não violência. E ele nunca negou um chamado, uma conversa que os próprios fariseus solicitavam, questionavam, né? Sempre esteve lá e de forma digna, de forma humana, de forma respeitosa. Então Jesus tinha também um profundo cuidado para com os necessitados, com os pobres. Ele acabava realizando aquelas situações, aqueles milagres de cura, além de alimentar os necessitados, e ele também defendia todos os direitos daquelas pessoas mais vulneráveis. Ele acolhia mesmo. Isso fazia também com que essas pessoas se sentissem mais acolhidas por ele, porque quem fazia isso naquela época? Vide a parábola do bom samaritano. E por fim, Jesus pregava um reino de Deus que era mais caracterizado pela justiça, pela paz e também pela misericórdia do que daquele Deus temerário. Então, ele ensinava os seus seguidores e nos ensina também, né, até os dias de hoje, a que nós possamos amar os nossos inimigos, a que nós possamos perdoar os seus erros, a que nós busquemos a reconciliação com os nossos irmãos. Jesus, tendo todas essas ações, ele foi indiferente às injustiças? De forma alguma. Ele só aplicava a resignação no combate de todas elas. Porque ele mostrava que existiam alguns porquês que aquelas criaturas, apesar de talvez não entender ainda todo de forma mais ampla a justiça divina, fazia com que elas tivessem um coração mais acalmado. E com o advento do Espiritismo, a gente começa a fazer conexões, a juntar peças desse quebra-cabeça daquilo que Jesus trouxe com aquilo que o Espiritismo traz e começa a compreender, a entender de uma forma mais raciocinada esses porquês que às vezes estavam fragmentados para aquelas criaturas e que naquele momento não faziam sentido ou faziam sentido só parcialmente e que hoje faz muito mais sentido e que traz lucidez à nossa compreensão. Nós conseguimos entender todas essas situações, né? Uma outra coisa que a gente precisa entender também é porque eu acho isso injusto, né? Porque eu acho uma coisa injusta e por que outra pessoa acha justa. Por exemplo, eu acho injusto que os alimentos hoje eles não sejam tão saudáveis que nem eram no passado. Mas pode ter uma outra pessoa que acha justo, porque acaba gerando alguns benefícios para quem produz, para a indústria, para as fábricas e, consequentemente, barateia aquele produto e, apesar de ter menos qualidade, ele é mais barato no bolso, né? Cabe no bolso. Então, ela não se importa de ter um produto de uma qualidade inferior. Eu posso achar injusto uma criança
não ter um brinquedo para poder brincar. Mas tem outra pessoa que pode achar justo, porque faz parte de uma sociedade meritocrática. São opiniões distintas. Resumindo, essas nossas opiniões sobre a justiça, elas têm um caráter totalmente conectado com a nossa moralidade. Ou seja, na nossa sociedade, se cada um de nós quisermos ter uma voz ativa, uma voz que seja ouvida, a gente precisa ter chegar, aliás, a um status de liderança, de poder, para que a nossa voz tenha alcance e que os meus valores de justiça, ideais, eles sejam ouvidos. Isso é a política. Por isso que a gente não pode desassociar tudo é política, né? As relações são políticas. Então, quando aquelas pessoas chegam a um poder, elas são escolhidas por outras pessoas, e por isso que é tão importante que a gente decida quem vai nos representar. Porque X pessoa, ela vai votar em nós, ela vai nos representar. Então, se eu escolho um vereador, principalmente, que é quem legisla, eu estou escolhendo uma pessoa que vai escolher leis que vão beneficiar a sociedade da forma que eu penso. Ela vai nos representar em tudo? Não. É impossível isso. Primeiro porque lá ela vai votar para situações aonde ela pode até às vezes não acreditar, mas às vezes ela precisa entrar no jogo político. E aí precisa do voto de um, precisa do voto de outro, para isso ela precisa votar num projeto que talvez ela não concorde. Ela vai colocar umas emendas ali, né? E aí a gente vai se sentir indignado. Putz, grila, eu votei nessa pessoa, ela tá fazendo justamente, tá votando a favor de coisas que eu não concordo. Se você estivesse lá, a gente nunca vai saber, né? Será que não faríamos a mesma coisa para que a nossa voz também pudesse ser ouvida? São questões que a gente não faz, né? Então, a gente não consegue prever o que as pessoas lá vão fazer, porque cada um é um. Cada cabeça é uma sentença. Cada um tem a sua vivência. E entender isso, entender que aquela pessoa que eu escolhi para me representar não necessariamente vai fazer o que eu quero, é compreender e ser resignado. É saber que você fez a sua parte, que você está com a sua consciência tranquila. Mas se aquele que te representa não faz, das duas uma. Ou você vai até ele e vai cobrar o comportamento, ou você compreende, resignado a situação e fica com paz no seu coração. Olha como é interessante essa questão da justiça divina, que nos envolve, né, em todos os âmbitos da nossa vida e caiu como uma luva, querendo ou não, para o nosso evangelho de hoje. Então, só uma coisa, ela é equilibrada e ela é também racional. É a justiça divina. Mas nem todo mundo quer entender como que é a justiça divina, né? Porque a justiça divina não vai satisfazer os próprios orgulhos. Então, eu vou continuar daqui a pouco, porque eu vou trazer algumas passagens que existem no Livro dos Espíritos relacionada à justiça divina. E a gente pode olhar essa questão, ou esses pontos, e falar assim, caramba, eu não concordo com isso, ou eu ainda não entendo isso, ou isso para mim tá errado, para mim tinha que ser de outro jeito, e tá tudo bem. E a gente vai ver justamente os motivos que fazem as pessoas, inclusive dentro do próprio Espiritismo, terem opiniões distintas em determinados assuntos. E a gente vai ver conflito de opiniões também em relação a isso. O segredo está em como nós vamos manter essas relações. E agora eu vou lá. Vou ler o que vocês estão escrevendo aqui, tem um monte de coisa aqui. Vamos lá. A Mori comentou aqui, sempre fala que não vai se abalar com as eleições, mas ela sempre falha.
Eu também falava isso. Hoje eu consigo ser mais equilibrado. Depois que eu aprendi a controlar o meu amor pelo Corinthians, depois que eu aprendi a controlar minha paixão pelo futebol, eu digo que o resto a gente vai conseguindo. Tudo que é paixão a gente vai conseguindo dar uma segurada. E em relação à política é a mesma coisa, né? A Cris comentou, para mim são o que causa injustiça para ela, tá? Para mim são as desigualdades sociais gritantes, como a fome, a falta de boa educação para todos, enfim, tudo que fere os direitos humanos. Amila, o que o povo palestino vem sofrendo hoje em dia para mim é uma injustiça. E Amori, eu me sinto injustiçada às vezes, quando, por exemplo, me fazem de boba, quase sempre, mas acabo no máximo reclamando. Depois deixo para lá. Se aconteceu, teve um motivo, eu espero aprender e um dia parar de reclamar. Eu queria comentar, mas eu não vou comentar todos, senão eu vou ficar até amanhã aqui. Vou só ler os comentários, porque eu vou ainda trazer as participações dos stories. A Ariadne, violência gratuita contra homens, crianças, contra mulheres, perdão, crianças, idosos e animais. Isso me afeta muito. E afeta a Mila também. O Serginho comentou que vejo muitas pessoas ingratas sendo que estão tão bem quanto aos outros. E aí ele vê uma injustiça nisso, claro. E a Cris, nosso mestre nos deixou exemplos lindos de puro amor. É verdade. Aí a Mi complementou, né, a Miriam, que amorosamente, cuidadosamente, as exemplificações de Jesus nas suas ações. E a Ariadne, amar como Jesus amou. Será que um dia conseguiremos? Conseguiremos, com certeza, Ariadne. Eu não tenho dúvida que conseguiremos. Quanto esforço cada um de nós está empregando para isso? Essa é a pergunta. E temos que pensar de forma individual e não de forma coletiva. Pensemos no nosso individual para que a gente consiga ter condições de pensar e ajudar a coletividade. Não é ser egoísta isso. Amor, e tomara que sim. E o Jorge, Jesus nos trouxe o amor como solução de todos os problemas. Serginho, Jesus, com todas as virtudes, paciência, tolerância, compreensão, sabedoria e compaixão. E a Mila, ou quando você nota que o seu candidato não é eleito e você tem que aceitar que outra pessoa vai governar, alguém que você não escolheu, trazendo o exemplo que eu trouxe da política, né? É sobre olhar pela percepção do outro de outra forma e ter empatia e compreender a situação por vários ângulos. E aí o que justo fica definido pela percepção, é o comentário da Ariadne, né? A percepção que nós adquirimos. E a Rosana, eu fico revoltada e triste com as injustiças. Me sinto injustiçada quando me sinto preterida. Também com atitudes de violência e injustiças com vulneráveis de uma forma geral e atitudes de ingratidão. E a Cíntia comentou, cada um realiza o que melhor lhe convém no momento, não cabe a nós julgarmos, mas sim aceitar e compreender que houve um porquê. Muito bons os comentários de vocês, muito boas as participações de vocês, e é interessante a gente pensar essa questão das injustiças, mas é curioso também a questão em relação... A gente está falando das injustiças que a gente vê e não das injustiças que às vezes a gente sente na pele. Porque quando a gente tem uma injustiça sofrida na pele, eu vou trazer uma fala de um comentário lá que foi colocado nos stories da caixinha de perguntas, a gente se revolta muitas vezes. Nem sempre a gente consegue aplicar tudo isso que eu falei, essa empatia, essa compreensão, esse respeito, a gente não consegue às vezes colocar e imprimir, né, imediatamente nesse caso onde as injustiças são causadas em nossos corações momentaneamente, rapidamente, né? Aqui no YouTube, boa noite, Patrícia. A Cristeca também, seja bem-vinda. Também dando boa noite para todos. A Cíntia falou, olha, Haroldo Dutra Dias repete sempre, há injustiça, mas não injustiçados. Forte, né? Porque a gente sempre acha que tem injustiça, mas que os injustiçados, na verdade, a gente pensa que somos sempre nós, né? O outro nunca é injustiçado.
E aí a Miriam completou, né, que ainda somos imperfeitos, mas estamos a caminho de. E agora eu vou trazer só os comentários para a gente poder compreender essas questões. Eu vou só demorar um pouquinho que eu vou ilustrar cada um. Então eu vou trazer de novo a imagem, trazendo a imagem errada. Então as pessoas aqui completando que elas de fato elas têm sede de justiça, né? A maioria delas com sede de justiça. E aí a gente vai entender que cada uma aqui sente necessidade. Então esse primeiro comentário aqui, ele é sobre pessoas que se vestem em pele de cordeiro e são lobos, fazem coisas erradas e não são condenadas. É um dos comentários que fizeram, né? E é complicado a gente ver essas situações acontecendo, nos causam esse sentimento de injustiça. Outro comentário aqui, ter uma visão de mim que não é real. E é aquilo que eu falei, né? Na própria pele, as pessoas elas acabam vendo algumas coisas em nós, tendo julgamentos equivocados e acabam compartilhando essas opiniões distorcidas, que não é às vezes o que a gente quer passar, que não é o que nós somos, mas às vezes por maldade, às vezes por ignorância, a gente acaba sofrendo esse tipo de injustiça. O outro comentário aqui que eu trouxe é a miséria e a omissão. Entra um pouco nos comentários que vocês trouxeram, né? É muito triste a gente ver essa questão da miséria e da omissão no caso de quem está no poder. A corrupção prejudica muitas pessoas em detrimento de outras que enriquecem de forma ilegal. E tem um trecho, eu não vou trazer, vou trazer já que foi colocado aqui, eu vou trazer rapidamente. Kardec fala um pouco disso aqui no Livro dos Espíritos. Eu vou falar rapidamente porque eu não ia trazer essa parte hoje. Ele fala da desigualdade das riquezas, que é um dos temas que a gente já abordou aqui no Evangelho, né? Então, na questão 808, tá lá: a desigualdade das riquezas não se originará das faculdades em virtude da qual uns dispõem mais meios de adquirir bens do que os outros? E os espíritos dizem sim e não. Da velhacaria e do roubo que dizes, né? Então, assim, os espíritos dizem que, e inclusive na 808A, né? A fonte da riqueza, na maioria das pessoas, principalmente quando vem passando de geração em geração, vai ver que nem sempre, os espíritos dizendo, a fonte da riqueza nem sempre é pura. Nem sempre é pura. Como saber se tal riqueza não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? E aí entra bem nesse trecho aí essa questão aí que trouxeram aqui pra gente lá na caixinha de perguntas. E aí pra gente encerrar, eu vou trazer essa última. Tinham várias, mas eu selecionei só 5 pra gente não se tardar e já é tarde. Que a pessoa fala que a injustiça não existe. E eu deixei essa por último pra gente justamente fazer um comentário sobre ela. A injustiça não existe. Será que a injustiça de fato não existe? Será? Então eu vou resgatar algumas questões do Livro dos Espíritos. E a gente vai entender por que existem algumas coisas que na nossa cabeça são injustas. E respondendo à pergunta, é claro que existem injustiças. Existe a justiça para duas coisas. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É impossível não ter injustiça. Não tem como a gente viver num mundo onde não há injustiça, né? E existem 2 tipos de justiça para acabar com essas injustiças. Lá no capítulo 10, na Lei de Liberdade, no subcapítulo de Liberdade Natural, na pergunta 825, Kardec faz a seguinte questão: haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Então, será que nós podemos ter uma liberdade absoluta em nosso mundo? E aí os espíritos dizem não, porque todos precisam um dos outros, assim como os pequenos e os grandes. Então, a gente, em relação à convivência, em relações, esse papo de liberdade não existe, né? É uma bandeira ilusória,
Porque a nossa liberdade, ela estará sempre atrelada à liberdade do outro. E como nós somos diferentes, se nós não tivermos respeito para com as opiniões alheias, a gente não vai ter a liberdade. Então, o respeito vai ser quando eu compreendo aquele limite que o outro tem e o outro compreende qual é o meu limite até onde eu posso chegar, para não ferir o respeito da outra criatura. Tem uma outra pergunta interessante também sobre o mesmo tema, na questão 828. Kardec questiona como algumas pessoas podem ter opiniões tão liberais e ao mesmo tempo serem tão déspotas, serem tão tiranos em seus lares e com seus subordinados. E aí os espíritos respondem, que é uma das coisas que causa, né, indignação, segundo os comentários de vocês. Essas pessoas, elas têm uma compreensão da lei natural, mas contrabalanceada pelo orgulho, pelo egoísmo. E aí quando pesa mais, ela vai a um caminho mais fácil, né, no orgulho e no egoísmo. Então, quando elas não estão sustentando esses princípios liberais com todas as pessoas, elas estão fazendo, quando não se concorda com as atitudes, né, quando mexem com os seus egos, com as suas opiniões, elas vão ter um comportamento mais tirano. E a gente vê muita gente assim, né, na frente das telas dos celulares, na frente das câmeras. São as pessoas que posam de bom moço, de boa moça, de terem bons hábitos com as suas famílias, com o próprio cristianismo, mas nos bastidores, aquela hora que ninguém está vendo, elas acabam sendo tiranas. E a gente tem vários casos de artistas, de empresários, né, que levantam a bandeira da família, mas que são flagrados por câmeras de segurança, causando violência. E cai tudo por terra. Aí a gente pode pensar, poxa, então eu também não tenho liberdade para pensar, já que eu não tenho essa liberdade de relacionamentos, eu não tenho liberdade para pensar. E a pergunta 833 fala justamente sobre isso, né? No pensamento, goza o homem de ilimitada liberdade, respondem os espíritos. Porque a liberdade de pensamento, ela não tem barreiras. A gente pode deter algum ímpeto, alguma vontade, mas a liberdade de pensamento, ela não pode ser aniquilá-la. E na 834, diz que perante Deus, o homem é responsável pelo seu pensamento, né? Somente Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve segundo a justiça divina. Ou seja, nós temos total liberdade para conosco, apenas, para com os nossos pensamentos, para com as nossas escolhas. E isso nos dá autonomia para que a gente tenha essa responsabilidade que está tão grafada lá no livro O Céu e o Inferno. E somente nós, por nós mesmos, é que podemos nos responsabilizar pelas consequências das nossas ações. Então, o outro é responsável pelo outro. E eu tenho que cuidar da minha. Não adianta eu culpar o vizinho porque ele me provocou em relação a uma coisa que me incomoda. Não adianta eu culpar o torcedor do time adversário por vir tirar e fazer uma graça para cima de mim. Ou qualquer outra pessoa que venha e me cause um desequilíbrio. Para isso, a gente precisa se conhecer profundamente. Porque se conhecendo, a gente adquire um controle e não sai devolvendo de forma irracional, de forma instintiva, a agressão para com o outro. E aí, só para finalizar essa questão desses pensamentos, tem um ponto relacionado à escravidão, que Kardec, na pergunta 829, diz, olha, por acaso existem homens que estejam por natureza destinados a serem propriedades de alguém? Né? Que era algo comum naquela época, esse pensamento. E a resposta dos espíritos é não. Esse tipo de coisa é contrária à lei de Deus. Toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é impossível. A escravidão é um abuso da força
e ela desaparece com o progresso. Gradativamente desaparecerão também todos os abusos. E a gente não vive a escravidão, mas vive os abusos, né? Então, essa subjugação, ainda que ela aconteça, esse abuso ainda que aconteça nos dias atuais, de formas diferentes lá do século XIX, através de torturas psicológicas, que é um exemplo, muitas pessoas vivem isso, elas acontecem ainda por uma necessidade evolutiva causada pelo próprio homem, porque isso não está na justiça divina. Ela é contrária à lei divina. E ela tende, por conta de ser contrária à lei divina, desaparecer gradualmente durante a evolução moral. Então, muita gente vê injustiça nas fatalidades. Puxa vida, mas morreu tão jovem. Puxa vida, mas essa pessoa, tão boa de coração, ela não merecia isso. Não é comum a gente ouvir isso? Quando a gente está dizendo isso, nós estamos fazendo um julgamento daquela alma. A gente está fazendo um julgamento de coisas que nós não entendemos. Não entendemos o passado daquela criatura nessa encarnação. Não entendemos o passado dessa criatura em outras encarnações. Aquela fatalidade não seria uma consequência de uma ação? Não seria a necessidade do espírito? Não seria uma solicitação daquela alma passar por aquela provação para justamente ela compreender e não repetir mais no futuro? Essas questões todas estão também no Livro dos Espíritos, lá na questão 851. Então, se a gente for parar para pensar, nós vamos entender com resignação e não simplesmente com pura aceitação. Todas essas coisas que nos causam um sentimento de injustiça, que para a gente pode parecer estar errado. E, na verdade, a filosofia espírita acaba nos explicando de uma forma bastante consistente, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando, gente. Já me perdi aqui. Achei. A Rosana comentou aqui, a Cíntia comentou aqui. Aqui eu já tinha lido do Haroldo, né? Foi onde eu parei. O comentário da Cíntia. Mila, do ponto de vista da nossa vida no mundo material, existe, né, da injustiça. E aí a Ariadne pensando igual a Mila. Ainda estamos em prova e expiação. Foi o que eu acabei de falar, né? Tem consciência boa e consciência má. Aí sim tem injustiça, comentou o Serginho. Ação e reação, comentou a Miriam. E a Cris, né? Exatamente. Isso dói, muito triste. E hoje em dia ainda existe trabalho análogo à escravidão, como a Mila, como historiadora, pode nos deixar claro, né? Existe mesmo. Mas vejo cada vez mais pessoas tomando consciência para denunciar. E é difícil, por vezes, aceitar algumas situações, é o que a Edna comentou aqui. Viva a doutrina espírita, né? E aí a gente poderia passar horas aqui conversando sobre as nossas angústias, o que nos gera essas injustiças, mas a verdade é que a gente precisa estudar. A gente precisa entender todos esses embasamentos que a doutrina espírita nos traz, juntamente com as lições de Jesus, para que a gente consiga compreender a justiça divina, e aí a gente vai saber que muita coisa que parece errado faz mais sentido. E talvez não faça sentido nesse plano, mas vai fazer em todos os outros planos, né? E aí fica a lição para que a gente consiga compreender, né? Essa necessidade de se autoconhecer, de saber o que de fato que nos incomoda, que nos fere a alma. E quando isso acontecer, buscar entender a necessidade, na verdade, buscar entender a justiça divina, né? Como que a gente pode lidar com essas situações, como que a gente pode curar dessas feridas, cuidar delas, a fim de que a gente consiga
agir de forma resignada. E a resignação, ela vai ser uma virtude alcançada nesse momento, né? Porque ela vai, através de muito cuidado, de muito cultivo, fazer com que a gente não seja mais indiferente às coisas da terra. Que a gente também não seja uma pessoa que aceite tudo, né? Eu sou resiliente para tudo. Aconteceu isso, que fatalidade, que triste. Mas vai ficar tudo bem. Não, a gente ainda tem muita carne, muita paixão. As pessoas, elas ainda vivenciam muito afeto, né? E ser tão superficial assim faz com que a gente perca um pouco da nossa humanidade, tanto para com a gente como para com as outras pessoas, né? Então que a gente não seja também tão egoísta, que não seja todo extremo, que exista um equilíbrio. E que acima de tudo, né, a lição de hoje é para que a gente tenha e consiga fazer assimilar as coisas, mas sobretudo que a gente consiga colocar o respeito, né? Que a gente consiga colocar o respeito para com as outras pessoas e que a gente consiga e que a gente possa ser respeitado também nas nossas opiniões. Essa é a lição de hoje. A Cris comentou aqui também, os gregos levavam a política muito a sério. Discutia-se na polis sobre a polis. Infelizmente, banalizamos demais esse ato cidadão. A ganância excessiva de uns fazem com os menos favorecidos. E a Mila reforçou aqui, né? Uma coisa é a resiliência e a outra é a indiferença. Muito bom. Muito bom, Miriam. Ótima noite com vocês também. Excelentes reflexões de todos os presentes no Evangelho. Muito bom os comentários que agregaram aqui. A Edna lá no YouTube também complementou, né? Acredito que sofremos injustiças por fazermos mau uso da nossa liberdade. E a gente já falou também nessa questão, né? Desse mau uso da liberdade. Qual o nosso limite? E também as consequências dos erros das vidas passadas, né? São várias as questões aí que ampliam essa gama de que fazem com que as injustiças nos toquem. Beleza, gente? Vamos para as nossas vibrações e vamos encerrar na sequência. Podem buscar a sua aguinha aí para ser fluidificada, aqueles que não colocaram. E bora lá! Então, nesse momento, eu convido a todos para que mais uma vez possamos sentir a presença da espiritualidade que nos acolhe, que nos envolve com tanto carinho, com tanto amor, que disponibiliza do seu tempo para nós, né, para o nosso trabalho de autoconhecimento, para o nosso trabalho de conhecimento da doutrina espírita, do Evangelho do Cristo. E que o resultado desse estudo, desse momento de Evangelho, seja apenas de boas energias. Que nesse momento nós possamos oferecê-las. Que nós possamos senti-las saindo, emanando de todo o nosso ser. Da palma das nossas mãos, do topo das nossas cabeças. Que essas energias fluam de nós em direção às mãos da espiritualidade que nos auxilia na noite de hoje. E que essas vibrações possam ser direcionadas para o bem universal, para o planeta Terra, para todos os povos, principalmente aqueles que vivem as guerras, para aqueles que vivem as fomes, a fome, a miséria, para aqueles que vivem os desastres naturais, para todo o nosso país, que vive um dia diferente, que todas as cidades possam receber um pouquinho dessa nossa vibração, que aqueles já eleitos possam cuidar do nosso povo,
que a boa espiritualidade possa atingir os seus pensamentos e os seus corações. Vibremos aquelas pessoas que estão nas ruas, em dor, em sofrimento, que por vezes estão abandonadas pelas suas famílias, que vivem os vícios. Vibremos as crianças nos orfanatos, vibremos aos idosos nas casas de repouso, aos doentes em seus lares, aos encarcerados nas prisões, a todas as pessoas que estão acamadas em suas residências. Vibremos por aqueles que vivem violências em seus lares. Vibremos pelos hospitais, pelos profissionais da saúde e vibremos também aqueles que estão nos leitos das UTIs. Que a espiritualidade nesse momento possa tratar e cuidar de cada um dos nomes colocados em vibração. Que essas criaturas possam ser acolhidas, ser sustentadas com muito amor, com muito carinho, através das nossas vibrações. E que cada um de nós, nesse momento, possa mentalizar um ente querido, uma família, uma pessoa que esteja necessitada. Que a espiritualidade possa olhar e cuidar dela com muito amor e carinho nesse momento. E assim, pedimos que as falanges espirituais do Dr. Bezerra de Menezes fluidifiquem as nossas águas, coloquem nelas os remédios necessários para a nossa saúde física, mental, espiritual. Que esses mesmos irmãos cuidem de nós durante o nosso sono, do nosso corpo físico, nesse repouso. Que os nossos mentores possam nos acompanhar durante o nosso sono para locais de aprendizado, para locais onde nós possamos nos reconectar a nós mesmos, dos nossos compromissos, das nossas responsabilidades para conosco como espíritos imortais em busca da evolução. E ainda deixamos uma vibração especial para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário nesse momento. E com o coração cheio de alegria, vamos agradecendo ao Pai por esse encontro, por esse momento, pelos aprendizados da noite, pela troca de experiências, pela troca de opiniões. Que possamos sair deste encontro mais fortalecidos, mais conhecedores de nós, mais reflexivos. E que durante essa semana possamos estar cuidados e amparados por Ti, Pai. Que possamos fazer a nossa parte, cuidando dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas palavras. E tenhamos uma semana abençoada sobre os Seus cuidados. E encerramos o Evangelho de hoje dizendo o nosso Divino Mestre e Salvador: fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus,
damos encerramento para o nosso Evangelho na noite de hoje. Gente, muito obrigado. Obrigado por vocês perseverarem. Obrigado por, apesar desse dia atípico, estarem aqui conosco nessa noite de muito estudo, de muitas reflexões, que possa ter sido tão bom para vocês quanto foi para mim. Uma excelente noite de domingo. Se cuidem, cuidem dos seus. Nos encontramos no próximo domingo, nesse mesmo horário, tá bom? Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.